na gerência de AppSec é importante, que é qual que é a nossa porcentagem de assertividade em uma tomada de decisão automatizada em cima de uma ferramenta. Isso é uma estatística que a gente tem que ter quando fala da gestão e gerenciamento de AppSec, né? E no momento que a gente olha assim, cara, tá abaixo de 90%? Tá. Então provavelmente tu não vai quebrar e tu vai ter uma política de remediação forte, né? Se tem 90%, 92%, por exemplo, olha, se encontrou uma vulnerabilidade crítica, a gente não vai bloquear, mas tem 2 dias para ser corrigido, né? Para não impactar o negócio. Aí o negócio tem que ter noção disso. Quando a gente aumentar para 95%, 97%, a gente passa a quebrar. Então, essa é aquela questão da maturidade que a gente estava conversando ali no começo do episódio. E vale lembrar ainda que você tem esse período, por exemplo, rodei meu build, meu CI hoje, fiz scan e tenho uma vulnerabilidade crítica. Tenho 2 dias para corrigir. Desde que seja uma vulnerabilidade mesmo e não um falso positivo. Então, hoje eu subi para produção e após uma análise foi identificado que é um falso positivo, não é uma vulnerabilidade, por exemplo. Então nem estava em risco no primeiro momento. Agora, se sim era um problema, né, aí tenho 2 dias para corrigir, eu fiquei 2 dias numa jornada de exposição, vamos chamar assim, o que é aceitável, né, dependendo do negócio, aquela coisa toda. Então você tem esse 50-50 ainda, né, se estava mesmo em risco ou não estava em risco, né, se não é uma vulnerabilidade. E acho que é importante, só para complementar, assim, que essa porcentagem não é o SAST inteiro. É o SAST em qual parte? Cara, a SQL Injection a gente tem 100% de assertividade aqui, ou 98% de assertividade. Vai quebrar. Cara, Server-Side Request Forgery, a gente tem 85%. Tá, esse não vai quebrar, esse vai entrar para uma análise. Então, pegar toda a caixona assim, SAST não vai quebrar por... Não, calma aí. Que tipo de vulnerabilidade dentro daquele SAST, o que tipo de risco que é naquele SAST que a gente consegue identificar, qual que é a porcentagem de maturidade daquele tipo de scan, daquele tipo de vulnerabilidade que a gente está buscando, né? Daquele tipo de vetor de ataque que a gente está analisando. Porque daí é mais fácil a gente progredir, né? Porque senão, por exemplo, poxa, olha a caralhada de teste que um SAST é capaz de fazer. Aí se tu botar ele num balaio de gato e dizer só quando o SAST estiver com 98% de coisa que a gente vai... Cara, tu nunca vai conseguir, velho. E até eu acho que o Marcos colocou muito bem na fala dele antes. Tipo, você poderia ter uma estratégia até de, cara, vamos fazer o seguinte, ó, a gente pega o ASP Top 10 aqui, a gente quebra o ASP Top 10 porque a gente já tá mais maduro, porque a gente, né, é mais difícil ser falso positivo, tal, então o ASP Top 10 a gente quebra, fora disso a gente não quebra, a gente vai analisar, entra nessa ideia que você colocou aí do SLA, de análise e tal. Marcos, quer complementar esse ponto aí? O que você acha? Cara, eu acho o Ben-Hur explicou bem, só que eu mudaria algumas coisinhas, por exemplo. Vixe, treta! Não é treta não. Ficou bem pra caramba, eu concordo com boa parte ali. A única coisa que eu mudaria, assim, até voltando no exemplo que eu falei do cara ali que tinha 80 pull request na master ali por dia. Um cara desse não tem condição de quebrar o build no pull request. Não tem. Se ele quebrar no pull request, ele não sobe mais nada pra produção por um bom período ali. Então, no caso desse cara aí, eu faria uma estratégia diferente. E talvez eu quebraria, por exemplo, no merge. Quebraria em algum outro ponto ali, pensaria numa estratégia com ele, onde a gente conseguiria detectar as vulnerabilidades, mas sem estopar o desenvolvedor dele. O desenvolvedor continuar entregando ali. Então, acho que a quebra de build, nesse caso, esse cara aí, como são muitos pull requests, deve sim ocorrer, mas em momentos diferentes. Aí teria que pensar, analisar junto com a empresa qual que é esse momento que a gente conseguiria fazer isso com o menor dano possível e ainda pensando, não dá para quebrar tudo, igual o Bir falou, cara, não faz sentido. Por exemplo, eu quebrar um cross-site script que tem 50% ali, vai. Eu vou quebrar para quê? Sendo que eu posso ter 50% de falso positivo. Então não quebra, deixa passar. Aí que entra um outro ponto. Que além de você pensar num framework, além de você pensar em alguma coisa para você te guiar nesse momento, também entra a questão de você analisar que tipo de vulnerabilidade eu quero quebrar nesse primeiro momento. Quando eu falo isso, eu estou pensando no sentido de que, cara, eu tenho ali SQL Injection que eu sei que vai ter um impacto grande. E eu sei que eu posso ter algum outro problema, pensando num SSRF, por exemplo, que o impacto vai ser um pouco menor. Tem a necessidade de eu quebrar o SSRF nesse momento ou somente o SQL Injection? Somente o SQL Injection. Show de bola. Só que o SQL Injection a gente tem um blind, a gente tem o SQL Injection padrão,
qual desses tem mais impacto dentro da minha companhia? E também pensar nos scanners, igual o Benhur já colocou ali, né? Se eu vou quebrar mais SASH, mais SCA, na minha visão SCA quebra sempre, mas não sabemos que é assim. Mas Boa. também pensar nessa parte dos scanners, né? Foi muito bem colocado aí. Boa.